Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Mãe. E nesse quarto episódio eu tô com Bruna, minha amiga maravilhosa, de Araçatuba, interior de São Paulo, psicóloga, tem um MBA em Recursos Humanos, né, amiga? Isso. Gestão de recursos humanos e psicologia organizacional. E você se denominou psicóloga por propósito e por formação. Sim, eu geralmente falo sobre isso, porque eu acho que a psicologia, ela perpassa hoje o fato de ser uma profissão para mim, se tornou quase que um propósito de vida, assim. Acho que, para mim, pelo menos, essa foi a experiência de sair de lá transformada e hoje é grande parte quem eu sou. Não só, mas grande parte. E você hoje trabalha como recrutadora na área de tecnologia também. Exatamente. Hoje eu atuo na área de tecnologia, com recrutamento, tech, né? Principalmente tech, porque é uma empresa que é uma fintech, aqui em Portugal. Moro aqui em Portugal, conheci Indiara aqui em Portugal, que acho que é importante dizer, já que ela me apresentou, que Indiara era minha ídola, né? A partir desse vai embora, quando eu ainda sonhava com a possibilidade de morar fora, de vir, né, viver em outro país. A princípio, acho que todo brasileiro e grande parte da minha cidade pensa na Irlanda. E então foi quando eu encontrei o canal, Se Vai Embora. E aí, já falei isso várias vezes pra ela sabe disso, falo pessoalmente, sempre a enalteço, porque acho que ela merece. É um grande presente. Mas, então, foi assistindo os vídeos, vendo a história daquela menina que tínhamos ali, né, algumas interseccionalidades, né, nas nossas histórias, coisas que eram parecidas, né. E aí, então, aquilo se tornou mais possível pra mim, né? Eu acho que esse era o objetivo do canal. Acho que sempre foi, acho que ainda é. Ainda é, mostrar que é possível. Exato, e eu acho que assim como eu, várias outras pessoas, famílias, né, vieram pra cá também muito por conta de vocês. Mas, e aí tive a oportunidade de encontrar, conhecê-la, quando sem querer foi parar no Algarve também. Sem querer. E o engraçado é que eu lembro que uma dessas similaridades que a gente tem é por ser filha única. Sim, somos duas filhas únicas, aprendendo com manhinhas, né, basicamente, porque grande parte da nossa vida foi vivendo só com as nossas mães, eu assim como a Indiara, que eu nem sabia que às vezes acho que a gente era parecida nisso também, porque eu acho que isso talvez você nunca tenha falado no canal, ou eu talvez não tenha visto antes, mas o meu pai é falecido, assim como o da Indy. Sim. E a gente, quando se conheceu a primeira vez, eu tímida no início. Muito. Mas depois... Gente, pensa. Você tá conhecendo seu ídolo. Eu olhava pra ela e pensava... É a Indy do YouTube, sabe? É a Indy do Se Vai Embora, assim. Eu não tenho conteúdo pra entregar pra essa menina. Tem sim, não. Bruna é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço, assim. Eu acho que por ser psicóloga também faz muito sentido ela dizer que é um propósito, porque ela sempre sabe a coisa certa pra falar e te acalmar. Então, obrigada por estar aqui nesse quarto episódio, amiga, porque significa muito pra mim. Tô doida pra ela morar aqui no Porto, tô fazendo uma campanha. Sim, eu virei, está nos planos também. Então, passei grande parte da minha vida, meu pai faleceu em 2010, então nós já estamos... Pelo mesmo motivo do meu, né? Cachaça. Exatamente, tivemos mais essa semelhança em nossa história. Meu pai... beba com moderação. Gente, sim, tem seus momentos ali, mas... É sempre importante lembrar que o alcoolismo é uma doença, né? Não é simplesmente... Às vezes as pessoas colocam aquilo como se fosse só um prazer e vontade. E não, quando passa esse limite, né, do lazer, ele alcança Amiga, uma e é muito enfermidade. importante você trazer isso, porque eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, assim, falando de painho e tal, e você fala muito do que é uma doença. Eu acho que a gente normalizou tanto que deixou de falar que é uma doença. Meio que fala assim, não, eu até brinquei, assim, mas é porque no dia a dia a gente não fala sobre isso com a responsabilidade que deveria, eu acho. E eu acho que isso acontece porque a gente pode fazer um recorte do sistema econômico também que a gente vive, né? A gente vive num sistema capitalista e o álcool é uma droga lícita, né? É uma droga lícita que conta com muitos impostos e passou a ser algo divulgado e que tem um marketing intenso em cima disso, né? Grandes marcas vivem disso hoje em dia.
E assim, não de um lugar de hipocrisia, porque vez por outra eu também bebo e tenho esses momentos, mas a gente sabe que passando dos limites e alcançando esse transtorno que é o alcoolismo, como uma enfermidade, encarando isso como realmente isso pode trazer diversas questões para uma vida, né? Acho que você sabe tanto quanto eu, quanto isso pode trazer problemas, tristezas. Exatamente. E, infelizmente, a morte do meu pai foi uma delas, né? Que acaba, de uma certa forma, sobrecarregando sua mãe. Me conta da sua mãe. Como é o nome dela? Rosângela. Um cheiro, Rosângela. Senhora Rosângela. Mais conhecida como Zanza. Eu acho que eu nunca perguntei pra ela exatamente de onde vem esse apelido, mas eu tenho por mim, em teoria. A minha mãe é uma pessoa que gosta muito de zanzar por aí. Sabe zanzar por aí? Ela tá sempre... Andarilha. Exato, nunca tá em casa, quer sempre tá andando pelo calçadão, vagando pelas lojas. E desde criança acho que ela tem esse apelido de Zanza, sempre foi rueira, uma sagitariana raiz. E desde então, ela tem esse apelido de Zanza. E aí, sim, eu acho que a minha mãe, ela foi sobrecarregada de diversas formas, né, dentro dessa história. Porque, afinal, o papel de pais deve ser uma coisa bem dividida. Confesso que tenho amor intenso também pelo meu pai. Foi uma figura muito importante na minha vida. Eu sempre que defino meu pai, defino ele como um dos melhores amigos que eu pude ter nessa jornada. Que bom, amiga. Mas é óbvio que, como uma pessoa que sofria com alcoolismo, a gente passou por diversas questões fora ali geralmente do caminho comum, né? Do normal de uma família, assim, dizendo, né? Isso família num conceito bem amplo, né? Lembrando que família não é só pai, mãe, etc. Exatamente. Mas ali falando da minha pessoalmente. E então, eu lembro desde criança, assim, do meu pai ter esse problema. Pra mim isso era uma coisa até normal, porque afinal eu nasci... Ele já passava por isso, eu cresci 14 anos da minha vida convivendo com isso. Então, você normaliza, como você disse, né? Você normaliza. Só que, o que acontecia na nossa rotina diária, né? Então, indo para essa sobrecarga, partindo ali mesmo do simples. Eu sempre gosto de explicar o mais simples. O meu pai sempre trabalhou, foi a figura mantenedora ali da casa em relação a finanças. A minha mãe, ela tem uma deficiência visual, que também é congênita, ela nasceu com isso. Entendi. Então, é uma má formação que ela tem, se eu não me engano é na córnea, alguma coisa assim. E ela, desde então, desde que ela nasceu, ela tem essa questão, só que ela se adaptou a isso, precisou, né, se adaptar. Claro. Cresceu assim, mas tiveram algumas questões que foram mais complicadas para ela. Então, por exemplo, a minha mãe, ela não terminou o ensino médio, por exemplo, ela ficou alguns anos na sala da irmã. Eu também tenho tias. Eu ouvi o Primeiro Aprendi com Manhã, que tá um brinco, né? E eu também tenho... São 2 tias, ela tem 2 irmãs. E um irmão, que também já é falecido. Mas, então, ela passou a estudar na mesma sala de uma das irmãs dela. Que é a minha tia Meinha. Lá todo mundo tem apelido. Beijo, tia Meinha! Ela se chama Rosemary, mas desde sempre tia Meinha. O porquê Meinha, gente, não sei se vem de uma meia calça, de uma pequena meia, porque ela é uma senhora um pouco abaixo da média de altura. Pode ser, tia, me conte. Mas é a nossa querida muito tia Meinha. E elas têm, acho que se eu não me engano, 1 ano de diferença. Minha mãe precisou voltar 1 ano pra poder ficar na mesma sala que ela, porque ela não conseguia enxergar a lousa. Então, essa foi uma questão pra ela terminar o ensino médio. Sua mãe tem quantos anos? A minha mãe, ela é de 1960, então agora em dezembro, dia 12, ela vai completar 63. Ah! Sim. É uma jovem senhora aí. Ela pegou a carteirinha da terceira idade agora, gente. Me mandou, me ligou com a carteirinha da terceira idade, disse que estava muito feliz. E assim, minha mãe é muito boca suja. E ela disse que na primeira oportunidade que alguém enchesse o saco, ela ia mostrar a carteirinha e mandar pro caralho. Então, essa é minha mãe também. Amiga, e isso que você tá falando, né? Então, sua mãe também lhe teve com 35 anos, não? Foi. Exatamente. Eu tô com 28 agora. Eu fiz as contas, porque mãe é de 61. Então, eu tenho 27, você tem 28. Sim, eu acho que foi com 34. Mas foi
também depois de um bom tempo, né? Que isso também era uma diferença, geralmente, com as minhas amigas da escola. Porque as mães das minhas amigas costumavam ser muito mais jovens. Muito mais jovens. Não sei se Sim, comigo é a mesma coisa. Sim. E aí, voltando para essa questão, né, da escola, e aí o fato dela não ter terminado o ensino médio, naquela época, né, de 1960 também, o meu avô... Amo meu avô, mas ele tem muitas questões machistas. Claro, né, amiga? E é minha essa a avó... ideia do podcast. Sim. Entender que família transforma a gente, modela a gente de formas positivas e negativas também. Que todo mundo tem seus traumas, tem ali seus aprendizados. Então, quando eu até falei no grupo da família, quando eu fiz o primeiro episódio, gente, eu vou falar muito de vocês, não levem pro pessoal, eu tô trazendo fatos. Então, beijo, vovô de Bruna. Se ele tá vivo ainda. Sim, também tem apelido. Como é o apelido dele? Jura. Jura? Beijo, Jura. Beijo, você Jura. Sim, e infelizmente as mulheres da minha família vieram um pouco desse recorte machista e a minha mãe meio que se criou pra ser aquele papel de mulher de dona de casa, que também trabalha pra caramba. Muito. A gente precisa sempre falar sobre isso, porque Verdade. o trabalho de casa, ele é um trabalho invisível, né? Sim. As pessoas olham pra isso e dizem, você não trabalha, você não tem um emprego, não tem uma profissão. Mas as famílias também só conseguem ser mantidas, muitas vezes, por conta desse trabalho. Eu acho que... Em todas. Maioria das vezes, né? Exato. Porque se o homem consegue sair... e naquela época ainda era pior, né? Porque o homem ainda não fazia nada em casa. Hoje a gente tá fazendo nosso matriarcado, né? Sim. O marido de Bruna tá aqui em casa essa semana, o Thales, que é um querido, eu amo esse casal. E aí ele tá fazendo a comida, ele vai no mercado, ele faz bolo, ele faz tudo. Então Sim, Bruna fala, amiga, meu matriarcado funciona. Mas naquela época o homem tinha a comida feita pra ele. Muitas das vezes a mulher botava a comida no prato pra ele. A roupinha passada, lavada e passada. Sim. Tipo, tudo. Só assim, vai trabalhar. Vai. E ainda quando voltar, ele poderia, sei lá, jogar uma bola, tomar uma cervejinha. Sim. Então eu acredito que nesse recorte sua mãe também passou muito por isso, né? Muito. E eu sempre falo, né, que o que acontece na minha casa é o feminismo na prática também. E eu brinco que quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem sobre esse movimento igualitário e acabam por falar merda, né? Mas, voltando para esse assunto desse trabalho invisível, então ela sempre foi dona de casa. O trabalho da minha mãe foi esse. E ela cuidava de mim, né? Cuidava da casa, é o que você disse. A comida sempre estava pronta na mesa. A minha mãe, ela não é das mães mais amorosas. Sim. Só que eu também gosto de definir que o amor, ele é muito amplo, né? As pessoas amam de forma diferente, demonstram amor de forma diferente. É óbvio que eu, enquanto canceriana... Outra coisa que eu tenho em comum com o Bruno. Sim, o ascendente em Libra. Ascendente em Libra. Mas eu sou muito carinhosa, muito amorosa, gosto de toque, de abraço, de beijo. E isso não é uma rotina na minha relação e da minha mãe, porque ela não tem isso. Ela nunca foi assim, só que ela demonstrava o amor de outras maneiras, né? Sim. Então, ela sempre me acordou pra ir pra escola, sempre estudei de manhã. Sim. Então, ela penteava o meu cabelo, fazia questão de pentear o meu cabelo com um pouco de grosseria. Ela é uma senhora não muito delicada, então eu chorava quase todas as vezes, porque meu cabelo é liso e embaraça. E aí ela penteava com aquele pentinho fino, sabe? E doía, sim, não era uma delicadeza, mas estava sempre ali impecável do jeito que ela achava, né? O correto, que eu fosse pra escola todos os dias. O uniforme sempre limpo, sempre passado. Quando eu chegava da escola, sempre o almoço estava pronto. Sim. E eu sempre brinco que a minha mãe, esse de demonstrar amor também em situações não comuns do dia... Aliás, comuns do dia a dia, né? Ela, por exemplo, minha mãe não gosta de salada, ela não come quase nada de verdura. Sério? É totalmente faço o que eu falo e não faço o que eu faço. E, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu não gostava de abobrinha, por exemplo. E ela achava que eu tinha que comer abobrinha. Abobrinha até que ela gosta. E ela escondia embaixo do arroz. Porque ela achava que aquilo ia me fazer comer saudável. Ela entendia que por mais que ela não fosse uma pessoa que se alimentasse tão bem, a filha dela precisava de seguir esse caminho. E eu acho que a gente teve muito disso, né? A minha mãe sempre quis que eu seguisse alguns caminhos que ela não conseguiu
levar na vida dela, que ela não conseguiu seguir. Como se formar, né? Ter um nível superior. Exatamente. E eu vou além, né? O ensino médio. O fato da minha mãe ela não ter terminado o ensino médio, ela sempre colocou a educação na minha vida como prioridade, né? Então, por exemplo, eu lembro de quando eu era mais nova, ela entendia quais eram as escolas melhores que eu poderia estar. Sim. Mas não podiam ser escolas particulares, porque a gente não tinha essa condição. Sim. Mas ela pesquisava aquelas escolas públicas na minha cidade, fossem municipais ou estaduais, que tivessem boas notas, né? E tinha essa preocupação de conseguir vagas para mim Sim. nessas escolas. Então, isso sempre aconteceu na minha casa. E ela que tinha esse papel de ir em todas as minhas reuniões escolares, né? Tipo, meu pai não ia. Assim, não era uma coisa que ele conseguia fazer naquela época. Então, ela fazia muito isso. Vou me emocionando. Deixa eu segurar. Calma, Bruna, não tem nem 10 minutos. Vamos com calma. Vamos nos desesperar com calma. Mas, bom, deixa eu tomar um gole de chazinho. Ai, amiga, respira. Sim, tá cedo, né? Mas voltando ao assunto, então ela sempre foi em busca disso pra mim. Eu sempre vou ser muito grata, né, por isso, porque você sabe que a importância que a educação teve pra eu chegar até aqui Com também. certeza. Eu ainda tenho muito a percorrer, né, mas eu sei que também tudo que eu já conquistei, inclusive uma liberdade financeira não só pra mim, Mas pra ela também. mas como para minha mãe, foi através da educação. Era a minha única chance. Então, ela sempre buscou muito isso. Então, eu lembro de, por exemplo, por um tempo eu estudava em uma escola que era um pouco mais longe da minha casa. E aí eu ia de van escolar todos os dias, que eu morava num bairro bem afastado. E essa escola que era melhorzinha, ela ficava mais na região central. Sim. E aí a minha mãe conseguiu a vaga, a gente tentava, sempre tinha ajuda de uma pessoa ou outra, né? Até pra pagar, por exemplo, a van escolar. Eu tenho uma outra referência, acho que posso dizer materna também na minha vida, que é a minha madrinha, que eu já falei sobre isso também. Ai, gente, hoje de novo. Tá tudo bem, amiga. Com certeza você vai se emocionar falando da sua madrinha, né? Sim, sim. E então ela, por exemplo, ela financiava minha van escolar. E aí, todos os dias, no horário, a avó sempre chegava muito cedo, né? A minha mãe sempre fazia eu estar prontinha. Quando eu chegava, eu lembro dela ser a primeira pessoa também que estava ali no portão, na porta, esperando minha mãe. E aí depois a gente não ia mais poder com a van, a escola também ela não estava achando que estava tão boa. E aí tinha uma escola bem mais perto que a gente sabia que era municipal, chamava Eusaneusa. Eu não esqueço esse nome, porque eu gosto desse nome, Eusaneusa. E aí ela foi atrás de vaga pra mim nessa escola. E eu tava super empolgada, porque eu ia poder ir a pé pra escola também. Eu achava o máximo. A liberdade da gata. Eu falava, vou ser muito independente, Sim, entendeu? sim. Eu vou pra escola a pé, são só uns quarteirões com os meus amigos. E aí, comprar aquelas mochilas, eu não sei, porque quando a gente vai pra quarta série, eu falava, nossa, eu vou ter aquela mochila de lado. Eu lembro que eu tinha uma laranja. Muito bom, eu falava, tinha uma rosa. gente, essa mochila, ela mostra o quanto eu estou crescendo. Sim, tem todo um significado. Amiga, você tá contando isso e parece que já foi na sua adolescência. Essa fase? Essa É ali, não, pré-adolescência pra adolescência. eu tinha 10 anos dessa Tá. outra escola. E aí, até os seus 14 anos, seu pai mantinha a casa, sua mãe desempenhava o trabalho dentro de casa. Exato. E aí, seu pai faleceu, você tinha 14 anos. Como funcionou depois disso? Já que era o seu pai que mantinha a casa financeiramente falando. Sim. Assim que aconteceu foi um baque, né? Claro. Acho que, como eu disse, por mais que meu pai, com o tempo, né, foi emagrecendo, ele tinha problemas de saúde, ele era diabético, né? Meu pai também, menina. Meu Deus. Oh, que combo, viu? E a diabetes dele trazia essa questão do emagrecimento. Sim. E sempre gostou também da boa e velha cachaça, né? E aí são coisas que não combinam. Mas foi um baque, foi em um momento que... Eu até já tinha mencionado também, que a gente sempre troca, né? Que em alguns momentos ele ia pra casa de umas tias minhas, que são irmãs dele. Ficavam com ela e acabava ficar eu e minha mãe sozinha. Então a gente já teve esses intermédios, assim, de ficar só. Sim. Eu acho que vale a pena voltar pra essa questão da escola, porque basicamente quando eu tinha... Até os meus 10 anos a gente viveu nessa casa, que era a nossa casa, era uma casinha...
Lá na minha cidade a gente fala casa de CDHU, que é quando são as casas todas iguais, naqueles bairros que lançam mais afastados, geralmente da região central. E os meus pais compraram essa casa e a minha mãe pontua muito que foi por uma insistência dela também de ter esse espaço que meu pai comprou, eles conseguiram, né? Você pagava as parcelinhas, assim, naquele tempo era ainda mais Seu mais pai trabalhava barato. com o quê? Meu pai teve alguns empregos também. Ele era muito inteligente e ele passava muito em concursos, assim. Ele trabalhou por um bom tempo, se eu não me engano, 19 anos no Correio, lá da minha cidade. Mas perto, quando eu era pequena, eu acho, ele saiu de lá. E aí ele passou num concurso público municipal da minha cidade para trabalhar. Se eu não me engano, era para esses trabalhos dessas pessoas que às vezes cuidam da rua, sabe? Tem um nome lá na minha cidade isso, mas eu não tô me recordando Então, agora. você não era classe média, vamos supor que você era classe baixa nessa época do Brasil, porque seu pai conseguia manter a família ali tudo nos conformes e tal, mas nada de luxo. Sim, sempre foi um salário mínimo na minha casa. Até E hoje. só o dele? Exato, e só o do meu pai. Então a gente sempre teve ajudas, né? Sim. E aí, nesse momento, depois que ele foi pro concurso público da Secretaria Municipal, depois eu lembro que ele trabalhou um tempo na Secretaria de Educação, Sim. que a gente ligava lá, ele trabalhava na portaria, ele era o porteiro. Que nesse intermédio, ele acabou por muitas vezes indo morar com essas minhas tias, né? E aí teve um momento que foi um momento que às vezes demorou mais ali pra ele retomar, porque às vezes ele ia, ficava 2 semanas, meus pais brigavam muito, a minha mãe sempre foi muito rígida, então ela não aceitava, não entendia esse alcoolismo, queria meu pai em casa, queria essa parceria, e aí isso era geralmente os motivos da briga, assim, principalmente. Meu pai sempre foi muito mais calmo, então as brigas não iam muito em frente, ele sempre... Por mais que ele fosse alcoólatra, sempre foi muito tranquilo. Sim. Tenho o privilégio de dizer que ele nunca relou em mim, nem na minha mãe. Mas a minha mãe sempre estava muito nervosa, porque queria ele em casa. E aí, quando tinha esses conflitos, geralmente ele fugia, assim, né? Evitava o conflito. E aí, ia pra casa dessas irmãs. Então, a gente ficava só. E aí, ela falou, não quero mais ficar aqui. O bairro era longe, era afastado. Poderia... Naquele tempo, acho que era bem tranquilo, mas ainda consideravelmente 2 mulheres sozinhas, né? Ela tinha esse medo. Então, ela quis sair da casa. E eu lembro que foi um momento muito difícil porque eu amava morar lá, né? Mas aí ela tomou essa decisão, ela achava que era melhor pra gente. Isso foi quando você tinha 10 anos ou já aos 10. 14? 10 anos. Exato. E aí a gente foi morar com os meus avós. Tá. A gente ficou um tempo morando... Só você e sua mãe? Só eu e minha mãe. Tá. Morando com os meus avós, mas é aquilo, como diz minha mãe, na casa dos outros a gente é o rabo, na nossa casa a gente é a cabeça. E então... Lá ela não gostou, claro, né? Uma mulher já adulta, voltando a morar com os pais e não se ambientou bem. E queria voltar, e ela e meu pai acabaram voltando, e mas ela queria ficar por ali, não queria voltar pra nossa casa, então eles decidiram, acho que alugar a nossa casa, se eu não me engano, e a gente ficou morando, então, numa casa de aluguel mais próximo ali dos meus avós. Tá, nesses 4 anos ali, Exatamente. vamos supor, finais da vida dele. Eu tava parando pra contar, você tem 28. Então, metade da sua vida hoje foi com a presença do seu pai e a outra metade foi só sua mãe. Sim, E mesmo sendo muito honesta, mesmo amando meu pai, como eu disse, que ele e foi um dos meus melhores amigos, tiveram grandes momentos antes desses 14 anos que também éramos só nós duas, né? Um ponto também que a gente tem de coincidência é o fato de dormir com a mãe, que você pontuou no último podcast. Nossa, falei podcast de um jeito nojento. Peço perdão. Tá tudo bem, gata, porque a senhora é bilíngue. Não, nada disso. Eu não aceito, não aceito. Mas essa questão, então a gente ficava só nós duas, muitas dessas vezes que ele ia pra casa dessas tias, então isso já acontecia lá, demorou pra ela falar, não dá mais, a gente vai pra casa dos meus pais. E aí depois, então, foram mais, então, realmente aí metade da minha vida, até hoje, somente nós duas, sem essa opção dele voltar, vez por outra, sem essa opção dele ocupar de novo esse espaço, né? Como foi lidar com isso naquela época? Foi muito complicado. Assim que meu pai faleceu, vieram muitas questões, né? De como a gente ia manter a casa e como ia fazer isso.
as duas. Como eu disse, a gente sempre teve apoio de pessoas. A minha madrinha, ela era professora, e ela era aposentada já. E então ela conseguia ajudar de alguma forma. E ela foi quem ofereceu uma casa pra gente ficar, assim que meu pai faleceu. Porque a gente não ia conseguir pagar um aluguel, sim. por exemplo. E a minha mãe não queria voltar a morar tão longe dos meus avós e tão longe ali da onde ela estava acostumada, né? Que era a vida dela toda. Então a gente foi morar nesse apartamento, que era da minha madrinha. A gente não precisava pagar o aluguel pra ela. Um favor enorme, né? Que ela fez naquele momento. Eu lembro que o primeiro mês a gente não teve salário nenhum. Porque quando meu pai faleceu, ele estava vivendo com as minhas tias, elas precisavam desse dinheiro, não sei pra quê. E a gente simplesmente se viu sem ter dinheiro nenhum. Era um mês sem salário ali, sem nenhum tipo de verbo. Como eu disse, a minha mãe nunca trabalhou. Até então, o foco dela sempre foi também pra comigo ali com a educação. Então, estudo, você vai focar nisso, a gente vai dar um jeito, você vai só estudar. Então, a gente pegou, juntou, a minha madrinha tinha me dado alguns presentes, brincos, né, correntinhas de ouro quando eu era bebê e fui crescendo. E a minha mãe juntou tudo isso e foi vender. Vendeu na rua, né, esses compro e vendo ouro, que tem em todo canto do Brasil. Nunca vi aqui, mas eu sei que no Brasil tem em todo canto. E ela vendeu isso, eu lembro. Eu lembro que eu nunca liguei muito pra essas coisas, eu sempre fui a que perdia tudo também. E aí ela guardava bem tudo, mas ela foi, vendeu. E foi como a gente conseguiu pagar as contas naquele mês. E aí depois dali a gente foi então em busca de torná-la, né, pensionista, com o salário que antes era do meu pai. Porque como a gente já falou, ela fazia o trabalho invisível, então era por direito ela continuar a receber isso até o fim da vida dela. E hoje é também o único salário que ela tem. A gente ficou sem salário e depois ela foi em busca disso no INSS, né? Sim. E juntou a papelada e conseguiu se tornar pensionista do meu pai. Mas, mais uma vez, depois que ele se aposentou, meu pai até tinha se aposentado antes de falecer. Sim. Porque Ai, tem um nome pra isso. Meu pai tinha caído, quebrado o fêmur, num desses momentos que tinha chego bêbado e caiu, né? Saindo do banho. E a recuperação também de diabéticos é muito complicada, ele se aposentou. Então ele já tinha um salário um pouquinho maior do que o salário mínimo, porque ele era aposentado. Então vamos supor que na época, sei lá, o salário mínimo fosse 800. O salário dele devia ser 1.000, 1.100, 1.200, nessa média. Eu não sei porque realmente eu nunca fui muito assim de controlar isso, eu tentava ajudar como podia, mas minha mãe fazia mais esse controle. Que é isso, né? Você falando isso do controle, eu acho que as mães, muito daquela geração também, muitas delas não têm uma formação de, formou ensino médio, nível superior, mas tem uma formação em economia que, né? Porque hoje eu falei isso no primeiro podcast, eu não sei como mãe me criou vendendo só perfume. Como, sabe, da onde foi essa logística de não ter um dinheiro certo e tudo mais? Então, é fazer milagre com pouco. Tipo, na minha casa, eu nunca vi abrir minha geladeira e não ter um monte de comida, sabe? Tipo, organizar tudo pra render. É o multiplicar que eu aprendi lá, que ela aprendeu com vovó e que repassou. Amiga, nessa trajetória você passou por altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. A gente conversa muito, eu e Bruna troca muita figurinha sobre as nossas mães, porque eu acho que como filha única, morando fora e tendo uma aproximação e um cuidado, uma preocupação extra com as nossas mães, é bem complicado segurar a marimba aqui. O que é que você aprendeu de positivo com sua mãe e de negativo com sua mãe, que você fala assim, não, eu não quero repetir. Positivo e negativo. Quais foram esses maiores aprendizados que hoje tornam você a Bruna que você é? Eu acho que uma das maiores coisas que a minha mãe me ensinou, dentre muitas, é gratidão. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito grata e, como eu disse, a gente também só sobreviveu a tanto altos e baixos porque a gente teve ajuda. Então, fosse da minha madrinha, quando pagava minha van escolar, também pagou o meu inglês, fazia compras mensais de comida para minha casa, por muitas vezes, quando era preciso. E a minha mãe sempre foi muito realista. Ela sempre dizia, olha, você não tem isso por conta do seu pai ou por conta de mim.
você tem isso por conta da sua madrinha, por conta da sua tia, e então você precisa agradecê-la, precisa ser grata. E também acho que isso trouxe muito um realismo pra mim. Eu sou uma pessoa realista e pé no chão. Então eu sou muito presa às minhas raízes, eu sei muito bem quem eu sou e sei de onde eu vim. E isso é muito importante pra mim porque me faz não me perder de mim mesma. E isso era algo que ela sempre me dizia, olha, você precisa saber de onde isso vem. Ela sempre foi muito realista e desde criança ela sempre falou de uma maneira muito clara sobre tudo isso pra mim. Nós somos pobres, nós temos isso, a sua geladeira hoje tem esse doce que você gosta porque a sua tia fez a compra, não é com o salário do seu pai que a gente consegue comprar isso. E então também ser grata a quem nos ajuda, né? Ela cuidou da minha madrinha por muitos anos, até a minha madrinha falecer, a minha mãe ia todos os dias na casa dela. Passava creme nas pernas, ajudava ela a andar, comer, fez tudo isso por ela. E como a gente podia pagar, né? A gente financeiramente nunca pôde, mas com esse cuidado a gente poderia devolver. E é o que eu tento fazer também até hoje, né? Com todas as pessoas que passam pela minha vida e que de alguma forma deixam algo de bom, eu sempre tento ser grata nesse sentido. Talvez eu não tenha muito a te oferecer financeiramente, mas eu tô aqui pra te oferecer cuidado, carinho, palavra. E oferece mesmo, né, amiga? Isso você repetiu muito bem. Essa semana a gente tá aqui em casa e eu comprei uma bandeja de café da manhã, porque eu sempre quis receber café da manhã na cama, e agora morando sozinha eu falei, nossa, eu vou comprar e eu vou me levar o café da manhã na cama. E aí eu tinha comentado isso com o Bruno num dia, e no outro ela acordou um pouco antes, foi lá, fez o café e levou pra mim na cama. E esse gesto foi, assim, de muito cuidado. Esse ano também, um dos momentos mais difíceis da minha vida, ela tava comigo e transformou um dia que poderia ser horrível em um dia muito, muito leve. Por isso que eu falo, é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço. E que bom que Zonza passou isso pra você. Acho que essas piadas secas também, que você sabe que eu sou um pouco tiozona do pavê, já aos 28, também veio um pouquinho da minha mãe. Meu pai era engraçadinho também, mas a minha mãe é muito das piadinhas, a engraçadinha. E mesmo ela tem os altos e baixos, tem os momentos que ela tá mais dramática também, mas vez por outra me liga, tá sempre fazendo piada, tá me mandando sempre no WhatsApp coisas de signos, focalizando, ela ama essas coisas. Então, acho que esse humor também, em meio às dificuldades, também foi sempre algo que minha mãe manteve, assim, e eu acho que eu também levo isso um pouco à frente, assim. Você quer ter filho? Quero ter filho. filhos. Então, com certeza, você vai passar isso pra frente, porque faz muito parte de quem você é, com certeza. Espero. E o que é que você não quer passar pra frente, quando eu falo do não passar pra frente, dessa parte aí, é parte que de uma certa forma pode impactar negativamente na gente, mas que nem sempre não quer dizer que a mãe teve uma culpa ou que ela fez no propósito de estar errando. A gente tem que entender que a circunstância também faz aquele momento, né? E eu vou muito trazer isso, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre pra desromantizar de que a maternidade, que mãe vai ser perfeita e que mãe... mãe não tem defeito. Não, gente, mãe é um ser humano também que sente. Sim. E que tem defeitos. Exato. A gente não é inato, né? A gente não nasce sabendo ser mãe. E é louco pensar que eu tenho 28 anos e é ao mesmo tempo que a minha mãe tem sendo mãe. Então ela também vem aprendendo a ser mãe desde então. Acho que a gente esquece isso. Isso me ajuda a lidar com talvez o que eu acho que seja o ruim, assim dizendo. Não o ruim, mas que talvez aquilo que eu não queira levar à frente. Mas eu sempre racionalizo nesse sentido de pensá-la como um ser humano que erra, que acerta, que tá aprendendo também nessa jornada, né, a ser mãe. Mas eu acho que hoje a gente tem informação. Então eu acho que tentar não levar traumas à frente é uma das minhas grandes prioridades, assim. Por mais que eu entenda hoje que a minha mãe passou por muitas coisas e que talvez por isso, né, durante muito tempo da minha vida, talvez tenham acontecido na nossa relação, por exemplo, talvez o fato de não ter me protegido tanto em relação ao meu pai no início. Muitas vezes ela pedia pra eu ir buscá-lo no bar, né? E eu era criança, de bicicleta, e aí eu tornava isso um momento lúdico, né? Fazer essa romaria pelos bares do meu bairro, eu sabia todos, conhecia todos os senhores, Amiga, né? Seu não é pra Wilson, rir, mas do bar aí do Wilda.
Um abraço pro senhor, adorava. Chegava lá, meu pai tava geralmente em alguns deles, já sabia todos, ele me oferecia uma paçoquinha, um guaraná, ganhava ali o meu pagamento, e então íamos pra casa juntos. Mas eu acho que por mais que eu tenha tornado isso lúdico, a maneira infantil, como era possível, né, são mecanismos de defesa também da nossa mente, eu não acho que é algo que eu gostaria que meu filho passasse. Não né? era uma responsabilidade sua. Não, a gente tem que ser protegida, né? A nossa infância, ela precisa o máximo possível dessa proteção. Então, eu acho que tentar curar os meus traumas, a terapia me ajudou muito e ainda me ajuda. Entender aquilo que eu vivi, mas o que eu não preciso levar à frente, né? Minha mãe, ela fez o melhor que ela podia enquanto ela tinha aquilo de informação e com que ela podia alcançar. Ela não quis errar, mas em muitos momentos ela errou. Eu sei que eu também vou errar e não vou ser uma mãe perfeita. Com certeza. Mas o que eu puder prevenir, né, em busca de informação, terapia, autoconhecimento, Autocuidado. né? Autocuidado, exatamente. Eu acho que isso vai me ajudar a não levar à frente, talvez, essa falta de cuidado ali, né, com Eu acho que uma coisa que rola e que a gente conversa muito nos bastidores é de quanto mãe solo, filha única, a gente não tem ninguém pra dividir a carga, né? Não tem um irmão pra falar, ai, segura as pontas aí. E que pode ser problemático, mas que também para as nossas mães não foi uma alternativa, é essa transferência de responsabilidade de muita coisa, porque a gente teve que amadurecer muito cedo. Então a gente amadureceu muito cedo e por vezes a gente pode assumir um papel de mãe das nossas mães. E é uma carga muito pesada de levar. Sim. A gente sabe, na prática, e a gente sabe que não é culpa delas, mas que a gente também não quer levar isso pra frente, porque a gente sabe o quão pesado é, tanto pra gente como pra elas. Sim. Eu acho que você traduziu bem em palavras o que eu estava querendo dizer, essa transferência de responsabilidades, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. Naquele momento não era algo que eu deveria estar responsável, né? Sim. Então, eu acho que isso é algo que eu tentaria fazer. Eu quero muito que meu filho seja livre, né? Pra ter escolhas e que ele... A minha mãe tentou fazer isso da melhor forma possível, né? Através da educação, mas em muitos momentos eu tava presa ali naquela realidade, né? E até hoje... tenho ainda essa visão porque sou responsável hoje em dia, assim, por ela. Sim. Minha grande alegria é vê-la viver, então eu já te falei, tô muito feliz, minha mãe tá fazendo academia. Você trouxe ela pra te visitar aqui em Portugal, como Sim. foi esse momento? Eu acho que foi uma das maiores alegrias, assim, conquistas que eu tive com a minha liberdade financeira. Nossa, foi ter essa amiga. possibilidade de trazê-la, né? Andar de avião a primeira vez também foi eu que consegui levá-la, quando eu já tinha me formado, trabalhava lá no Brasil, eu junto com o Thales, né? A gente foi fazer uma viagem pra Bahia. A Bahia, né? Dendê. Começou bem a gata. E levamos ela. Fomos pra Porto Seguro. Geralmente, da minha cidade é o roteiro mais barato e acessível. Destino, né? Peço desculpas a todos, mas era Não, mais amiga, em mas conta. Porto Seguro é maravilhoso, eu deixo, tá apoiado. Sim, eu achei lindo, pra nós é o paraíso e era muito mais em conta, e aí a gente foi quando ela andou de avião também, foi muito engraçado. Eu imagino. Ver ela vivendo aquilo toda corajosa, eu achei, ela é muito... minha mãe, acho que essa coragem também é uma coisa que ela me passou, né, eu costumo ser muito corajosa, por mais que por dentro eu possa estar explodindo, eu vou tentar, né? Eu vou seguir. E ela, você sentiu medo, mãe, de andar de avião? Não, nem um pouco, foi super tranquilo. Bem quando as fina. pessoas falam pra ela, eu fiquei com medo, não teve turbulência? Ela, não, o meu foi super tranquilo. E teve, mas ela não quer falar, entendeu? Ela quer falar que segurou a marimba ali. Como foi que ela reagiu aqui vendo as coisas totalmente diferentes em Portugal? Você levou ela pra ver a neve? Sim, foi incrível, assim. Primeiro, ela chegou no Porto, aqui nessa cidade. Fui Minha buscar cidade, eu tô dando proprietária. Você, minha filha, é prefeita. Não, aqui não é prefeito, aqui é presidente da Câmara, alguma coisa assim, não sei também. E aí, então, eu fui buscar ela aqui, aí foi já uma emoção, porque eu já tava já fazia mais de 1 ano e meio que eu não via minha mãe já. E aí ela veio, então já foi aquela emoção. Aqui ela já achou tudo chuvoso, ela foi categorizando as cidades. Porto, ela sempre acha que tá chovendo, ela acha que aqui chove todos os dias. Então sempre que eu falo que eu tô no inverno Porto... não é mentira não, chove mesmo. Ela fala, tá chovendo? Eu falo, mãe, hoje não. E aí, daí aqui, a gente levou ela pra ver a ponte, tudo, né, os pontos turísticos, ela gostou. Ela tem um pouco de medo de altura, mas ela gostou.
Depois, quis comer o lanche. Minha mãe ama lanche, pessoal. Isso é uma grande característica da minha mãe. Ama lanche. Ontem ela tava aqui. Ô, Bruna, manda um lanche pra mim. O lanche do McDonald's. Ela sempre quer lanche. Ela ama um lanchinho. Ah, quem não gosta, né? Uma larica não ali. dá pra julgá-la. Não dá pra... Só quem pode julgar ela é Deus. Exato. E então, depois daqui, a gente foi pra Lisboa. Eu queria que ela passasse por lá também. E aí lá ela disse que tinha muita escada. Que a gente, eu lembro De fato tem. Eu concordo com o Zanza. Exato. Pegamos pegamos metrô. E aí tinham muitas escadas e ela ficou um pouquinho cansada, mas gostou, comeu pastel de Belém mesmo, tradicional. Gostou muito, viu ali, né, os pontos turísticos, mas a parte preferida dela, sem dúvida, foi comer em todos esses lugares. Ai, que delícia. Quem não, né? Que delícia. Sim. E uma coisa interessante também, que a gente estava conversando até agora há pouco, antes de gravar, Bru, é que você tem 14 anos junto com o Thales? Sim. E quanto tempo de casada? 5 anos. 5 anos de casada. E lá no Brasil, você levou sua mãe pra morar com você e com o Thales. Então, sua mãe se acostumou muito também com a sua presença. Como foi pra ela quando você falou, mãe, tô indo embora pra Portugal? Tem o quê? Uns 3 anos que você tá aqui em Portugal? Sim, vai completar. Como foi pra anos. ela essa ruptura, né? Não foi fácil, mas eu entendo que era muito momento, né? A gente foi, sim, quando nós nos casamos, ela foi morar conosco. Ficamos ali um tempo morando numa casa. Ela não se adaptou, ela teve muita dificuldade em se adaptar. E aí, a minha mãe, quando ela não se adapta, ela fica muito nervosa, estressada. Nós somos bem diferentes nisso também. E aí, a gente começou a ter muitos embates, né? Que não era saudável pra nossa relação, assim. Eu sempre tentando ser mais ali na esquiva, mas não tinha como também. O dia a dia era difícil. Acho que pra ela entender, né? Que até então eu tinha me casado e ali eu ia ter outros compromissos também. Sim. Então foi um momento difícil, porque ela também teve que lidar com tudo isso morando comigo, né? O que talvez é ainda mais complicado. E longe ali de onde ela morava antes, não tinha todo o ponto ali de apoio que ela tem, como eu disse no início, a minha mãe realmente é deficiente visual de visão baixa, ela enxerga 6% de uma visão, se eu não me engano, e 12% de outra, que é muito pouco. Mas como ela se adaptou, ela consegue fazer as coisas muito bem. Mas ali no bairro que ela cresceu com os meus avós, ela conhece Já sabia tudo. Exato, de cor e salteado. E ali era tudo novo. Era novo pra mim, que tinha acabado de me casar. Era novo pra ela, que a filha dela tinha se casado. Eu também tinha me mudado, ela também tinha se mudado. E aí surgiram muitos embates, né? No sentido de, olha, eu vou sair, mas eu quero ir também. E aí sempre a gente podia, a gente levava. Ou vez por outra, quando não dava, também não tentava dizer a ela isso, mas ela tinha essa dificuldade às vezes de entender. E foram surgindo muitos embates, né, na nossa relação. E aí, quando eu decidi que eu viria, né, morar fora, a princípio, eu tentei organizar toda a vida dela antes de vir. Então, a gente se mudou, saiu dessa casa que a gente morava, voltamos pro prédio, onde a gente, a princípio, morou, né, de favor, na casa da minha madrinha, mas aí alugamos um apartamento. Eu e o Thales, junto dela. Era um lugar bem menor que a casa, porque a casa a gente tinha construído do zero, assim, ali no suor. E aí a gente saiu de lá, foi para esse apartamento. E porque era no centro, ela ia ter acesso a tudo, a pé. Ela estaria só pelo menos 3, 4 quarteirões ali dos meus avós, que são vivos até hoje. E aí ela estaria perto das irmãs também. Uma das minhas tias mora com os meus avós, a outra mora na casa ao lado. Então ela teria toda uma rede de apoio, né? Foi uma preocupação muito grande para mim. Eu não conseguiria vir tranquila, pensando que talvez ela não estaria lá segura e tranquila também. E essa transferência de responsabilidades, né? Então eu fiz toda essa organização, mas a princípio, quando eu disse, ela sempre falava, você não vai aguentar ficar 6 meses. Ela sempre falava isso, você vai voltar. E até os seus vídeos era uma coisa que eu usava muito, tanto que ela não acredita muito que eu sou amiga da Indiara, né? Porque ela via na televisão. Ela via na televisão, nem sabe muito o que é YouTube. Ela tem celular e tudo, mas não sabe mexer tanto assim. E aí, eu então mostrava, eu falava, olha mãe, é filha única, né? Mora só com a mãe também. Foi lá, a mãe dela tá bem, né? Tá. Viveu. Eu ia dando os exemplos ali, tá vivendo. E só que nesse tempo que a minha mãe ficou morando com a gente, eu também
peguei todos os papéis pra mim. Então eu cozinhava, eu ia trabalhar, mas eu cozinhava, eu limpava a casa, eu fazia tudo pra ela. Tanto eu quanto o Thales, que também tem muita... Que é perfeito, assim. Ele nossa. toma muito esse espaço de cuidador também, ele fazia isso. E aí ela ficou sem papel. Então ela não tinha muito o que fazer naquele momento. Talvez dali vinham também os embates por essa crise de identidade, né? Ela como uma mulher também mais velha, tentando se reencontrar. E aí, depois que eu vim pra cá, no início não foi tão simples. Tivemos alguns embates ainda, mas ela tava lá já segura, né? No lugar que ela queria, tava mais feliz. E demorou um tempo, ela foi retomando para um eixo, assim. Se reconectando com ela. Que eu acho que foi essencial, assim. A gente passou a se falar mais, porque antes a gente morava na mesma casa, mas às vezes, não quero brigar, não quero ter embate. Eu vou evitar Eu vou conversar aqui, mas vou pro quarto, né? Coisa assim. Vou ficar na sala e ela, às vezes, acaba ficando no quarto dela. E aí, quando eu vim, a minha mãe me liga praticamente todos os dias, né? Por chamada de vídeo. E aí a gente passou a se falar também pelo WhatsApp todos os dias. E então, acho que a gente acabou ficando mais próxima na distância. E ela também tá fazendo as coisinhas dela, indo pra academia, você ajuda ela tem a pensão, ela tá vivendo. Isso foi o que me fez mais feliz, assim, é uma das coisas que me dá mais alegria. Tá voando. É ela zanzar por aí. Então, ela voltou com uma amizade dela, que ela não falava há uns anos. E aí ela sai com essa amiga, também sou muito grata por isso, que essa amiga leva ela, às vezes, em aniversários, as duas saem pra comer lanche, ou ela vai com as minhas tias também. Vai sempre com os meus avós, ela já fazia também. Passou aí a academia e assim, minha mãe nunca fez nenhum tipo de exercício físico, a vida toda. E agora ela se inscreveu no Sesc, que tem lá na minha cidade, e aí ela paga um valor bem mais baixo, por ser da terceira idade. E passou a ter uma aderência mesmo, sabe? E aí ela fala, olha, eu fui hoje, me liga, eu pergunto, quais exercícios você fez, mãe? Ela me conta, agora eu já vou mudar meus exercícios. E eu sei a importância que isso tem, não só para a saúde física dela, mas para a saúde mental dela. Então, isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz mesmo. Eu falo que vê-la viver é um dos meus propósitos de vida. Eu quero ver a minha mãe viver. Ela passou... Não sobreviver. Exato. Ela passou muitos anos sobrevivendo e muitos anos, de certa forma, negligenciando também muitas coisas. Minha mãe nunca namorou depois que meu pai faleceu, por exemplo. E eu não acho que ela precise de um homem, mas eu gostaria de vê-la sendo amada novamente. Isso, vai ter um episódio só sobre isso, sobre o amor. Eu acho que isso aí não consigo nem botar em um episódio só, mas uns 2, 3, porque eu acho que é muito isso. Que bom que ela se reconectou com ela mesma, mas eu acho que os traumas também deixam aquele medo de viver um novo amor. Sim. A gente rotula muito, né? Tem muito etarismo de que, depois dos 60, quem vai namorar, quem vai viver. E eu também gostaria muito dessa companhia pra manhã, que também tem muito tempo que não tem um namorado. Mas que bom que sua mãe conseguiu se reconectar. E eu acho que a lição desse podcast é de que os filhos realmente eles são feitos pro mundo. E quando a gente vai embora, a vida das nossas mães continua. Exato. Seja eu ir embora pra outro país, ou outra cidade, outro estado, ou até outra casa, né? Que uma hora a gente sai de casa. Sim. A vida continua, por mais que a gente tenha esse apego e que também a gente sinta que tem essa responsabilidade. Então isso é muito importante. Amiga, a gente poderia passar aqui horas falando, porque a gente tem muita coisa pra falar. Esse episódio ficou longo, mas ficou bom. Só nessa reta final, eu sei que vai ser difícil pra você, mas me conta 3 qualidades suas e 3 defeitos, Bruna. 3 qualidades minhas? Tá, vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa empática. Muito. Eu acho que eu tenho essa possibilidade. Eu acho que eu vou além. Acho que a empatia não é só você se colocar no lugar do outro a partir das suas vivências, porque nós somos pessoas diferentes, mas é validar a vivência do outro, independente de qual seja. Você é muito inteligente, amiga. Você que é. É o que eu disse hoje à Fran. Ela achou muito legal. Eu disse, Indiara me melhora. E eu acho que você me melhora muito. Ai, amiga, isso é recíproco, você sabe. Te amo. Te amo, amiga. E eu acho que eu tenho essa... É difícil pra mim assumir coisas boas, eu tenho questões com autoestima, etc. Mas acho que isso é algo muito bom pra mim, com minha família, meus amigos, no meu trabalho, isso é muito importante. Sim. Acho que eu sou uma pessoa também muito corajosa. Muito.
muito corajosa, e é bom a gente analisar que a coragem aqui não é a ausência de medo, porque a mente de Bruna, tanto a minha como a de Bruna, a gente tava falando sobre isso ontem, é muito barulhenta, a gente tá sempre criando noias que não existem. Pesquisando no Google, como faz pra cabeça parar de falar? Eu adoraria, mas não tem como. Então, é superar, não deixar esse medo te parar, e você é muito corajosa, amiga, de verdade. Sim. Eu acho que em muitos momentos da minha vida eu precisei tomar decisões e por mais que eu tivesse imersa no medo, eu consegui tomar essas decisões. E acho que isso vem da minha mãe também. E uma terceira? Vamos lá. Acho que eu sou... Deixa eu pensar. Bom, 2 vieram de rápido, de pronto. Sim. Mas a terceira, talvez... Eu acho que você é muito sábia. E essa sabedoria, ela vem independente da sua formação. Eu acho que você consegue parar. Olha, eu já dando a resposta para o convidado. Parar, analisar, ter paciência. Você consegue ter essa paciência. Já tô botando mais de 3 pra você. Ter essa paciência e ter um discernimento e comunicar o que você quer falar com muita sabedoria. Então você é muito sábia, amiga. Te amo, você também. Absorve isso aí. E 3 defeitos, Bru. 3 defeitos. Bom, acho que é um pouco difícil a gente pensar de pronto aquilo, tanto que a gente tem de bom quanto que a gente tem de ruim. Mas, primeiramente, acho que eu sou uma pessoa insegura. Sim. Acho que isso me atrapalha em muitos momentos, porque eu acho sempre que eu não sou boa o suficiente para as coisas que eu faço, seja no trabalho ou às vezes até na vida pessoal. Isso acaba me ferindo muitas vezes, eu tô sempre me questionando, mas aí vem a coragem, né, tipo, de tentar mesmo assim. Acho que eu tenho algumas questões conflituosas internas, de ter uma dificuldade de me comunicar quando eu tô em conflitos, por exemplo. Então, eu acho que a vida me moldou um pouco assim, e aí às vezes se eu sinto que a pessoa ela tá brava ou tá incomodada, ou eu vou me afastando, por mais que eu quisesse... Será que isso você não aprendeu com seu pai? Acho que sim, acho que isso tem a ver, né? Minha mãe sempre foi mais de se posicionar e falar, isso não aprendi com ela, infelizmente, deveria ter aprendido mais. E fui mais pra isso de internalizar, né? E acabar ficando só comigo mesma, em muitos momentos. Acho que isso vem da infância e acabou seguindo na minha vida, assim. Às vezes eu quero ter esse diálogo e dizer, olha, tá tudo bem, isso me incomoda, ou então eu posso, né, melhorar também isso. E eu tenho muito essa dificuldade, é como se fosse uma agonia mesmo, que me impedisse uma bola aqui, sabe, na garganta. Vai ficar bem engraçada essa parte. Mas uma bola na garganta, que isso? Que isso, menina? Desculpa. Ai, Bruno, você é ótima, tá? Às vezes até tem, mas não é por isso. Mas... Desculpa. Tá. Sim. E então, às vezes fica essa dificuldade, né, de se comunicar. E aí eu escolho por mim, vai ficar parecendo que eu não tô falando sério, mas eu tô. Mas é que eu preciso fazer uma piada, senão acho que até abaixa a minha imunidade se eu não trouxer essa piada, sabe? Eu não fico bem. Mas a questão é essa, é o humor autodepreciativo, né? Que faz parte da minha vida. E essa questão aí, eu prefiro às vezes por me isolar, isso também não é bom. Então, né? seria um terceiro defeito que tá conectado com o segundo, né? De evitar conflito, aí o terceiro você acaba se isolando. E acaba sendo pouco assertiva. Pouco assertiva. Então, falta assertividade. Boa. Que é importante na muito vida. importante. E é um pouco contraditório Bruna trazer isso, porque no dia a dia, quando ela vai dar o conselho, a gata é assertiva demais. Ela fala as melhores palavras pra poder te confortar. E é muito bom acessar isso do defeito. A ideia, quando eu tô trazendo a parte positiva do que a gente aprendeu e tal, isso faz parte. Se a gente for olhar o que você trouxe no decorrer do episódio, tem muita coisa que explica por que você é assim. Mas que também você vai ser uma mãe imperfeita e que tá tudo bem, né? Não é pra expor, mas e sim pra gente tomar consciência disso e buscar essa melhoria constante. Exato. Como filha, como mãe, todo mundo aqui é ser humano e a gente sente e tá no nosso processo aí de melhoria contínua. Pra não fazer isso de maneira automática, né? Não projetar, como a gente diz, por exemplo, na psicologia, algo que é meu e que vai dificultar o meu filho, às vezes, de se livrar disso, né? Eu quero quebrar correntes, né? Eu não quero continuar, muitas vezes, levando histórias que me fizeram mal,
né? Eu acho que a gente não precisa perpetuar isso e acho que isso é um grande aprendizado também. E muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Eu também te amo muito. Entende, Indiana? Você é tudo. Então, obrigada. Obrigada por ter aberto seu coração, aberto a sua vulnerabilidade, porque falar de mãe não é fácil. Já teve amigas que eu falei, ela, amiga, não tem maturidade pra falar ainda. E eu entendo muito esse espaço, né? Porque em algum momento pode mexer em algumas feridas. Então, muito obrigada. Obrigada às 11 se ela estiver escutando esse podcast, porque criou uma filha maravilhosa e deixou ela ir pro mundo. Ela vai amar, porque o que eu tenho de insegura, ela tem de autoestima alta. Ai, um beijo, Zanza. A senhora criou muito bem. Eu amo sua filha. E obrigada, amiga. Obrigada de verdade. Eu espero que esse podcast possa chegar pra várias mulheres e que elas aprendam muito com você, porque você é foda. Eu vou deixar o @de Bruna aqui embaixo, essa psicóloga maravilhosa. E obrigada, amiga, eu que agradeço. por tudo e por tanto. Um cheiro, se você quiser acompanhar mais, fica. Esse foi o 4º episódio, vai ter mais. Se não escutou o 1º, 2º, 3º, volta aqui no Spotify. Embaixo da capa você pode colocar ali 5 estrelas, se gostou. E deixa aqui também o que você achou do episódio. Um cheiro e até mais.